E aí, tá curioso para saber quais são as 4 dicas do Ronald? Fiquei aqui pensando agora, bem agora teve intervalo. Ronald, conta pra gente quais são as 4 dicas pra gente ser mais produtivo. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, até fazendo um breve comentário antes das 4 dicas, a gente aprende muito quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a universidade, a gente aprende muito a teoria da coisa, mas a gente não aprende a prática da coisa, né? Logicamente, exceção algumas poucas universidades que aplicam, que o aluno sai de lá pronto para entrar no mercado de trabalho, a maioria delas não prepara assim. Né? Então, nós aprendemos muito a fazer, a planejar e etc e tal, mas a parte da execução é muito complicada, né, Vivian? Então, quando a gente vai partir para a execução, aí é que a gente encontra o problema, né? E isso se torna um diferencial no mercado de trabalho. Fica a dica aqui já para os jovens também, o bom executor, ele tem diferencial também no mercado de trabalho, não somente o bom planejador. Bom, mas vamos lá às 4 dicas. A primeira delas, foi até o que o Rochael falou também, é focar naquilo que é importante. Você precisa estabelecer as prioridades da sua vida. Então, essa é a primeira dica, as prioridades ou os grandes objetivos ali. A segunda dica, você vai estabelecer alguns indicadores desses objetivos gerais e vai trabalhar em como se fosse, e vai se antecipar a esses indicadores. Por exemplo, se você coloca como objetivo, eu quero diminuir alguns quilos aí para o verão ali de 2019, por exemplo. Ok, ele colocou um objetivo. Só que aí ele vai lá, toda semana ele vai lá na balança, se pesa. Aí ok. Vai na outra semana na balança e se pesa. O que ele está avaliando? Ele está avaliando aquilo que já aconteceu. Ele não está se antecipando ao que pode acontecer. Então, ele coloca o objetivo ali de diminuir o peso e perder peso. Só que aí ele vai colocar agora alguns indicadores ou medidas, né? Que seria, por exemplo, quantas calorias eu vou ingerir por semana, quantas horas de exercício eu vou fazer por semana. Então, na verdade, ele está se antecipando. E aí, quando ele for lá para se pesar, ele vai ver que ele, olha, diminuiu. Que legal. Olha, não diminuiu tanto. Eu preciso, então, melhorar ali os números do meu indicador. Então, essa é a segunda dica. Estabeleça as prioridades ou os objetivos principais, coloque indicadores e se antecipe, indicadores que antecipem o resultado desse objetivo. A terceira dica, você colocar um placar visível no seu quarto, ali na sua porta, na sua sala, no lugar que você passa todo dia, no seu carro, mas que para te lembrar, olha, eu preciso. Coloca lá alguma coisa que vai te lembrar e vai te motivar. Olha, coloca lá uma foto de uma praia do Nordeste bem bonita lá, né? Que ele precisa, que ele vai frequentar lá em janeiro ali de 2019. Então, para ele ver, ele precisa, eu preciso aqui diminuir. Então ele vai se lembrar. E aí a decisão se torna fácil, Alessandro. A decisão se torna fácil. Porque é o seguinte, ele vai almoçar, ele entrou no carro, viu lá, se lembrou daquele objetivo, se lembrou do indicador, que ele precisa reduzir aquele indicador, então ele vai lá, aí chegou ali, um amigo convida para almoçar, vamos ali, etc e tal. Ele, opa, não, eu não vou lá, eu vou aqui porque aqui tem um almoço que está dentro daquilo que eu planejei, né? E que está dentro, eu vou ingerir essa quantidade de calorias, etc. Então, uma comida mais saudável, que sem muitas calorias e que não vai prejudicar esse meu objetivo. E aí a quarta dica é criar uma cadência disso. Você colocar alguns pontos para você comemorar ou para você refletir. Então, por exemplo, você colocou um objetivo que você quer ali, o janeiro de 2019, que é o verão. Então, você coloca ali, então, em agosto, no primeiro domingo de agosto, primeiro domingo de setembro, primeiro domingo de outubro, onde você vai fazer uma reavaliação desse teu planejamento. Você vai ver o teu objetivo, ver os seus indicadores, ver os resultados que você já teve até ali e o que você precisa reavaliar ou recolocar ou realinhar para que você alcance esse objetivo. Então, tudo isso são 4 dicas que na verdade, um sistema que vai te colocar num caminho para você atingir o seu objetivo. Então, é bem legal. Mas a gente vê, a gente pode colocar as metas e tudo, mas eu estou pensando aqui, quem sabe algum jovem está pensando a mesma coisa que eu aqui. Poxa, será que não tem tempo para improvisar um pouquinho, para descansar, para relaxar? Como que a gente encontra esse equilíbrio entre ser essas máquinas produtivas e ser pessoas que de vez em quando dão uma relaxada? Existe isso, Vivian? É possível? Sim, é importante a gente ter a descompressão, né, quando a gente vai atingir um objetivo. Por isso que é interessante os intervalos. Existem vários estudos que mostram que nós temos um tempo de desempenho.
E depois desse tempo, o cérebro ele perde o poder criativo, o poder de tomar uma decisão. Então, é importante estabelecer intervalos. Geralmente, de 25 a 40 minutos é esse tempo de desempenho. Vai depender da idade da pessoa, mas geralmente transita por esse número. Então, a cada 25 minutos, 40 minutos, fazer uma pausa, que seja de 5 minutos. Isso vai fazendo com que você tenha esses intervalos. E o prazer, que é o tempo do ócio, aquele tempo livre que a gente dedica a fazer o diverso, que é totalmente contrário àquilo que eu estou fazendo, criando rotina. Então, tirar daquele momento de rotina e fazer algo totalmente diverso, que é esse tempo ósseo, o ócio criativo, que, inclusive, as maiores invenções foram feitas nesse tempo de ócio criativo, né? Uhum. Mas será, então, que até esse ócio, a gente pode investir de uma forma criativa? Quem sabe a gente não aproveita esse tempo livre e faz alguma coisa gostosa, relaxante, mas que também ajude nos nossos objetivos, não é verdade? Sim. Você pode, inclusive, fazer uma leitura, ouvir um audiobook, assistir um vídeo do assunto pertinente, mas é diverso, é de outra forma, que vai tirar de estar lá no caderno, fazendo os exercícios, seja para um vestibular, seja para um estudo, né? Exatamente. Uma coisa interessante um fator que a gente conversava aqui até fora do horário das câmeras, mas essa importância do propósito, né? Do propósito nesses objetivos, nessas prioridades que a gente está falando. Ronald, você sente que o propósito, quando a gente tem um propósito que vai além, e agora, quem sabe, entrando um pouquinho também na área espiritual, esse propósito, essa missão que a gente tem, não pode fazer com que esse caminho para a meta, ele tome um significado diferente, ele seja diferente para nós? Tem tudo a ver, Janina. Na verdade, existem autores que hoje falam sobre essa questão da motivação 3.0, que é essa motivação dos dias de hoje, né? E o propósito é totalmente relevante. Propósito, excelência e autonomia são 3 pontos que nos levam à motivação. Sem propósito, tudo se torna sem sentido. Esse é o ponto. Se você coloca um objetivo lá na frente, mas isso não faz sentido para você, você vai ter muito mais dificuldade de sacrificar o seu tempo ou tirar tempo de fazer de uma coisa que você poderia para cumprir aquele objetivo. Então, sem essa questão do propósito na nossa vida, tudo vai perdendo sentido. E olhando para a parte espiritual, é exatamente isso. Se a gente não tem o propósito, se nós não conseguimos entender o que nós vamos alcançar lá na frente, ou seja, por que eu vou então fazer isso hoje? O que eu vou ganhar com isso? A mente do ser humano é assim, ela vai fazer essa avaliação. Então, nós precisamos ter sempre em mente o propósito. Em alguns momentos, nós vamos precisar sacrificar aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que que é ali a nossa, em prol desse propósito maior. Agora, tudo vai ficando mais fácil. O objetivo, as nossas decisões do dia a dia vão se tornando mais fáceis de serem tomadas a partir do momento que esse propósito está bem fixo na nossa mente. Olha que legal. E vocês sabem que a gente aqui no programa, sempre mais para o finalzinho, tem esse momento que a gente convida um pastor, o nosso amigo aí, para conversar com a gente sobre o tema desde um olhar, quem sabe, bíblico, desde um olhar que tem a ver com nossa vida espiritual também, que ela na verdade, faz parte da gente também. Então, será que a Bíblia fala de procrastinação? Vamos ver o que o pastor falou. Amigos e amigas, as redes sociais têm seu lugar e espaço, mas há um problema sério. Muitas vezes podemos estar tão entretidos com elas que o que poderia ser feito em 5 ou 10 minutos acaba nos tomando algumas horas. E com isso, atividades importantes não são realizadas e a nossa produtividade fica totalmente comprometida. O que fazer? No livro clássico Como Aproveitar ao Máximo Seu Tempo e Potencial, os autores Edward Dayton e Ted Armstrong sugerem algumas estratégias práticas muito interessantes que se referem ao sábio uso do tempo. São sugestões simples e são eficazes e estão ao alcance de todas as pessoas. Aqui estão. Estabeleça alvos. Estabeleça prioridades. Faça planos.
Prepare programas. Utilize novas informações. Não seja fanático com relação ao tempo, mas use bem o tempo. Não seja fanático com relação aos alvos, mas tenha alvos. Controle o seu tempo. Bom, a esta altura eu lhe pergunto, como é que você utiliza seu tempo? Lembre-se da advertência do apóstolo Paulo. Ele escreve o seguinte: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Aproveitar bem o tempo significa fazer uso sábio das 24 horas que Deus nos presenteia diariamente. Por isso, amigos e amigas, vamos cuidar do modo com o qual administramos o tempo, para que ao final de cada jornada descansemos com a sensação do dever cumprido e do tempo bem utilizado. Desta forma, não precisaremos adiar atividades importantes, também não precisaremos cancelar atividades importantes. O sábio uso do tempo nos ajudará a termos uma vida altamente produtiva para o bem do reino de Deus e para o nosso crescimento. Que o Senhor abençoe você. Tá aí, muito obrigado, pastor. E a gente viu que a Bíblia traz muitos conceitos, né, a respeito do aproveitamento do tempo. O que a gente pode falar para encerrar o programa, para a gente, o recado, né, para a gente aproveitar o tempo da maneira correta, Vivi? Bom, o tempo, é importante a gente ter a consciência que o tempo ele é limitado. É importante a gente ter essa noção de que o nosso tempo é uma ampulheta, que nós estamos avançando no tempo, mas o tempo está sendo reduzido na nossa vida. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente dá muito mais importância à nossa vida, aos objetivos que traçamos e temos mais desejo de ir detrás dele, né? Desses objetivos. Então, ter essa consciência de que o tempo é limitado, de que o tempo é algo que eu não produzo, que eu não consigo controlar, então é importante eu ter medidas de controle. Eu só consigo controlar aquilo que eu consigo medir. Então, é importante o uso de um relógio, é importante um registro, é importante o placar, é importante todas essas dicas, essa disciplina que tem aí, o pessoal tem acesso a isso, use. Né? E esse amor próprio, porque a gente tem essa vida para realizar os objetivos, para contribuir com a sociedade, para viver uma missão, viver um propósito. Então, essa relevância, esse amor próprio de saber que eu mereço dedicar tempo e priorizar para isso. E, Ronald, o tempo é um presente, né? O tempo é um presente, Alessandro. E veja, aqui no Novo Tempo, nós que trabalhamos aqui, nós temos uma missão, nós temos um propósito, que é comunicar uma mensagem de esperança, né, para o mundo. E você já imaginou a procrastinação aqui dentro? O que significa? Significa em menos pessoas sabendo dessa mensagem. Pode resultar em menos pessoas tendo acesso a esse resultado. Então, a gente começa a pensar, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a administração do meu tempo aqui faz todo sentido no que corresponde ao cumprimento de uma missão, de uma organização, de uma instituição, como é hoje a Rede Novo Tempo de Comunicação. E trazendo isso para a nossa vida, nós precisamos estar atentos a isso a todos os momentos. Não é porque eu tenho 30 anos de experiência no mercado de trabalho, etc. Não é porque eu tenho 50 anos, 60 anos que eu vou ser expert em procrastinação ou não vou procrastinar. Na verdade, isso é real na vida de todo mundo. E nós precisamos ficar atentos a todo momento e fazendo essa reavaliação da nossa vida, quais são as nossas prioridades, quais são os nossos objetivos e se as minhas decisões, as minhas atitudes, se o que eu estou fazendo está me conduzindo a esse objetivo. Senão, tudo, na verdade, vai ser ali sem sentido, vai se tornar sem sentido. Então, isso é uma regra para toda a vida. Nós precisamos entrar nesse ciclo de reavaliação a todo momento. Quão importante, né, Alessandro? É verdade. Aprendimos muito hoje, né? Com certeza. E algo que me veio aqui à mente, que eu gosto, Albert Einstein, ele disse que o tempo é uma ilusão. Ele faz essa citação em uma das suas escrituras, ele coloca que
o passado, ele não existe, o futuro tampouco existirá. E aí eu me inspirei nisso para dizer que o tempo, ele é uma sucessão de agoras. Então, assim, o momento é agora, a gente focar no nosso agora. Quanto mais a gente tiver com o corpo, com a mente onde o corpo está, mais a gente vai notar o que é mais importante e a gente vai aproveitar melhor esse tempo nosso. Olha, quão importante, ficam aí várias dicas no programa de hoje. Se você gostou, aproveita, compartilha. Entra lá no nosso YouTube, youtube.com/Conexão Jovem. Você pode entrar lá e assistir esse programa de novo, compartilhar com algum amigo. Quem sabe você conhece alguém que tem essa dificuldade, não tem problema. E uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui, né? Se você já cometeu o erro, já caiu no passado, não tem problema, se perdoe, continue para frente, como a gente está falando aqui, que são uma sucessão de agora é o momento de trocar, de mudar também, né? Não vamos deixar para amanhã isso também, tá bom? Obrigada, pessoal, por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Foi um prazer. Janina. Obrigada, Vivian. Alessandro? Janina, muito obrigado. Você que está assistindo a gente, você sabe, errar o quanto antes e vamos em frente. Conexão Jovem, você já sabe, está disponível também no YouTube. E, aliás, estreia no YouTube, né? Exatamente. Na sexta-feira, à tarde, a gente já espera você ali no YouTube. Aproveita e segue a gente também nas outras redes sociais. A gente tem só mais um minutinho para mandar um abraço especial para nossos amigos que sempre estão em contato com a gente no nosso Facebook e no nosso Insta também. Muito obrigada a vocês porque estão sempre comentando aí, interagindo com a gente. E se lembrem que também podem entrar lá e comentar se vocês acham que tem algum assunto que a gente possa falar aqui no programa, comentar com vocês. A gente está aberto aí para ouvir essas sugestões, tá bom? Esse aqui foi o resultado de uma sugestão até, né, Alessandro? É verdade, a gente acatou o recado, né, a sugestão, e com certeza aí você vai fazer bom proveito e claro, aproveitar melhor o seu tempo, que esse é o objetivo. Isso, então a gente se despede por agora, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem tem mais. Aproveitem então essa semana e a gente se vê mais pra frente.